de agora nós vamos começar a ver as formatações de parágrafo que nós podemos aplicar dentro de um documento do Microsoft Word. Nas aulas anteriores, nós visualizamos as formatações de fonte, mas agora vamos às formatações de parágrafo. E um ponto importante, para acessar as formatações de parágrafo, eu também posso utilizar a guia início, e lá dentro da guia início nós encontramos um grupo chamado fonte. Mas como sempre, vamos olhar isso em tela cheia, ampliado, para que tu possa perceber bem. Então vamos lá, passo a passo. Quando o usuário clica aqui, observa na guia início, que tu está observando ali, nós temos dentro da guia início um grupo chamado parágrafo, do qual eu vou ampliar muito aqui para tu enxergar bem quais são os itens do grupo parágrafo. Está aqui, ó, guia início, acompanhamos agora o grupo parágrafo e os seus comandos. As formatações de parágrafo são aquelas que vão ser aplicadas, claro, não somente especificamente a um texto selecionado, mas a todo parágrafo ao qual pertence esse texto selecionado ou ao qual eu encontro a posição do cursor. Então, quando eu altero alguma formatação de parágrafo aqui dentro da nossa guia início do grupo parágrafo, os comandos acabam afetando os parágrafos selecionados ou o parágrafo onde eu tenho uma parte do texto selecionado ou até a posição do cursor. Mas para entender isso na prática, olha o que eu fiz aqui para ti, acompanha. Nós temos nesse texto, tu vai observar, 2 parágrafos. E com esses 2 parágrafos, agora eu seleciono esses 2 parágrafos. Então percebe, acabei de selecionar 2 parágrafos no meu documento do Word que eu havia digitado. E agora eu vou usar um recurso aqui do nosso grupo parágrafo chamado marcadores. Antes de usar esse recurso e te mostrar ele na prática, só vou dar uma dica teórica. O comando marcadores, ou o botão marcadores, marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. Vamos observar aqui no grupo parágrafo, então, esse nosso botão chamado marcadores. Acompanha comigo aqui, ó. Esse botão que tem umas bolinhas, que tu está enxergando aqui, ó, esse é o botão marcadores do nosso grupo parágrafo, que pertence à guia início. Quando tu clica no botão marcadores, ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. Como eu tenho 2 parágrafos selecionados no meu documento, então ele vai aplicar 2 marcadores. Vamos verificar na prática então? Acompanha. Está lá os meus 2 parágrafos selecionados. Vou clicar agora no botão marcadores e percebe de fato que ele acabou de mostrar 2 marcadores, 2 bolinhas marcando o início de cada parágrafo. É isso que faz esse botão. Ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. Se o usuário não quer esse tipo de marcador, não quer essa bolinha, ele pode escolher outros símbolos de marcadores clicando na seta que aparece junto ao botão. Vamos alterar então agora o tipo de marcador utilizado. Acompanha o passo a passo de novo. Vamos selecionar novamente esses 2 parágrafos, vamos clicar na guia início, dentro do nosso grupo parágrafo, está aqui o nosso botão chamado marcadores. Tu clica naquela setinha que aparece junto ao botão marcadores e aí percebe que existem vários outros tipos de marcadores que tu pode escolher. Eu vou escolher aqui o sinal de visto e vamos indicar isso como sendo um marcador para o meu texto. E é o que ele faz, ó. Ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo, só que agora é o símbolo desse sinal de visto. Então o usuário pode escolher o marcador padrão, que é aquela bolinha, ou alterar o tipo de marcador desejado, como eu acabei de fazer aí na prática, né? Esse é o nosso botão marcadores, repetindo e olhando aí na imagem, que marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo.